Bom dia, quinta-feira, 23 de abril, nosso combate de todo dia está no ar. Cada vez mais governantes anunciam seus planos para flexibilizar o isolamento social. Shoppings em Santa Catarina, escolas em Brasília, o comércio em São Paulo, tudo está nesses planos de relaxamento. Só falta combinar com o novo coronavírus. A Covid-19 ainda está em fase de expansão no Brasil. Estados em situação de emergência, UTIs lotadas, médicos do Rio de Janeiro escolhendo qual paciente vai usar um único respirador. E em Brasília, o ministro da Saúde, Nelson Taixe, repetiu a ideia de que o país precisa testar sua população, mas não detalhou como nem quando. Por isso, a gente precisa seguir se protegendo. No programa de hoje, os erros mais comuns na hora de usar a máscara. Nossa forma de combater o coronavírus é informar e tirar as suas dúvidas. Escreva nas redes sociais usando a hashtag #PerguntaCorona, tudo junto, #PerguntaCorona. Quem responde hoje são Álvaro Furtado, infectologista, e Miriam de Freitas Dalben Corradi, infectologista e epidemiologista. Para as autoridades de saúde, só o isolamento social pode evitar o aumento rápido de casos da doença. Mas ficar em casa só é possível com a ajuda de um grupo de profissionais que não parou de trabalhar. Motoboys e ciclistas que fazem entregas. E eles ganharam uma cartilha com os cuidados para não se contaminarem pelo novo coronavírus. O repórter Rômulo Dávila tem as informações ao vivo para a gente. Rômulo, bom dia. São dicas importantes para quem entrega e eu imagino também para quem recebe a encomenda, né? É para os dois lados, né, Márcio? Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Tem a preocupação com quem recebe e também tem a preocupação com essa galera que dia e noite está na rua. O trabalho desses entregadores nunca foi tão essencial, né, tão necessário, porque a gente precisa muito nesse momento de isolamento social. Por isso tem essas regras, essas orientações da cartilha. Em vez de falar o que tem nessa cartilha, eu vou mostrar, porque a gente está aqui com o Cristiano, que é entregador, e ele já segue todas essas orientações no dia a dia. Cristiano, bom dia para você. Mudou um pouco a forma de entregar, a forma de trabalhar, né? Claro. Bom dia a todos. Hoje, como vocês veem, nosso mundo mudou radical, né? Então, a nossa forma de trabalhar hoje é dessa forma, com álcool. Tem um álcool em gel para você e para o cliente. Exatamente. Temos para os dois, né? Eu uso tanto para mim, cliente, e para minha moto também, que é meu instrumento de trabalho. A cartilha hoje, né? orienta que o compartimento onde vai o alimento ali, o lanche, também esteja sempre higienizado. Como está sendo esse trabalho? Todo dia faço 2, 3 vezes ou até mais por dia. Estou fazendo essa limpeza, essa higienização constante. O sindicato que representa a categoria, essa cartilha que tem o apoio do sindicato, elaborada pela Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, também orienta que vocês mantenham higienizados os manetes, o capacete. Isso está sendo feito? Como é? Está sendo feito. Está sendo feito todo dia, 3 vezes por dia. Estamos lavando o nosso capacete aqui, fazemos a limpeza na moto, dos manetes, até mesmo na nossa bolsinha de colocar mesmo o celular. Maquininha de cartão? Também. Luva descartável? Tudo. Tenho tudo aqui na minha mochila. Agora, só para finalizar, Cristiano, o jeito de entregar também mudou, né? Porque essa cartilha diz que tem que ter aquele distanciamento, não dá para ficar de conversa ali com o cliente. Sim. Como vocês estão fazendo? Alguns condomínios já estão deixando o produto em um lugar separadinho para não ter esse contato, né? Sim. Alguns deixam já um espaço para deixar a mercadoria, né? Outros já vêm já com todo o processo, né? Com luvas, touca, e assim vai indo. Tá certo, Cristiano. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom trabalho para você no dia de hoje. E existe, então, essa preocupação que o Cristiano já falou, com ele que é profissional, que está na rua, a galera que está lutando todos os dias, e tem a preocupação com quem recebe esse lanche em casa. Então, seguem aquelas regras que a gente está sempre reforçando, de manter as mãos limpas, principalmente se você vai compartilhar alguma área comum do condomínio, do prédio. Então, antes de receber esse lanche, mãos higienizadas, descartar essa embalagem antes de... descartar essa embalagem quando chegar em casa, né? Higienizar novamente as mãos antes de consumir esse alimento. São orientações importantíssimas nessa época. Márcio, eu volto com você. É isso, Rômulo. Informações importantes e a gente percebe que é difícil se adequar a essas informações, a tanta informação nova de uma vez, de uma hora para outra, mas
Como o Cristiano é consciente, um tremendo profissional e muito consciente do cuidado que ele tem que ter. Parabéns para o Cristiano e para todos os motoboys e ciclistas que nos ajudam tanto nesse momento tão difícil no país. É sobre isso que eu começo perguntando para vocês, doutora Miriam, doutor Álvaro, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Para um motoboy, lembrar de passar álcool gel a cada vez que faz uma entrega, antes de pegar o embrulho, depois de entregar, antes de pegar a moto, é muito difícil, né? Que exemplo ele está dando para a gente ali, né? É muito legal. É muito difícil porque a gente tem que criar um hábito, né? Para Sim. todo mundo, inclusive para eles. Eles estão na linha de frente, estão entregando, o volume de entrega tem aumentado. E é importante a gente lembrar um detalhe, até para aconselhar os motoboys, para eles não se aglomerarem, porque muitas vezes eles vão entregar, eles ficam aglomerados. Então, se estiver aglomerado, mantenha um distanciamento, utilizar a máscara e todo esse ritual de entrega, de higienização, de distanciamento, de preferir entregas que você não entre em contato com quem está recebendo a mercadoria, isso é muito importante no dia a dia. Agora, é importante frisar também, as empresas têm que dar para eles essas condições ideais de trabalho. Álcool gel tem que ganhar as 2 garrafinhas. Eles têm que cobrar isso também, né? Isso, não só o álcool gel, como o álcool para limpeza da moto e limpeza do compartimento ali onde fica o alimento, né? Uma coisa interessante é que, assim, a cartilha da Abramet ficou muito legal, ficou maravilhosa. Só tem um ponto, na verdade, que eu acho que a gente tem que relembrar. Em um momento, eles sugerem que o motoboy use luva. Isso não está recomendado. Por quê? Quando a gente pensa no mecanismo de transmissão da doença, na verdade, você contamina as mãos e você levaria as mãos contaminadas às mucosas, boca, nariz e olhos. Então, a luva, ela dá uma falsa sensação de segurança e ela não fornece nenhum tipo de proteção adicional, né? Então, não precisa de usar a luva. O que você precisa depois de tocar alguma superfície potencialmente contaminada com vírus, você tem que higienizar as mãos. A gente vê, às vezes, eu brinquei que ontem eu fui no supermercado, tinha uma pessoa escolhendo os limões... Com luva. Com luva. Não tem necessidade. Daí, na hora que ela estava escolhendo o limão ali, ela acabou coçando o nariz com a luva. Quer dizer, a luva dá a falsa sensação de segurança. E a gente já mostrou aqui no programa a dificuldade que é tirar uma luva sem se contaminar. Isso É coisa que vocês sabem fazer. Isso é muito importante. Dentro dos hospitais, a gente tem discutido a questão da desparamentação. Quando você tira equipamento de proteção individual, você tem que ter um cuidado redobrado. Então, a questão de ter a luva, utilizar a luva, na hora da retirada desse EPI, a gente pode se contaminar. Então, insistam na higienização. A gente tem que focar na higienização das mãos, não na questão de utilizar a luva. Pois é, usar a máscara, ok, mas a luva, não. Não é necessário. Agora, a gente até falou, o Rômulo até falou disso com o Cristiano ali na entrada ao vivo, mas a questão da maquininha de cartão, do dinheiro... Desculpa, engasguei. Na maquininha de cartão, do dinheiro, é muito contaminante isso, né? Porque eu passo a maquininha de cartão para você, o vírus pode ir junto. Eu recebo o dinheiro de você, o vírus pode vir para mim também. Dinheiro é difícil, porque o dinheiro a gente não consegue higienizar, né? Então, o que eu oriento muito o pessoal é assim, receber o dinheiro, quem trabalha em banco, ou quem trabalha em algum comércio... Caixa. Ou no caixa, por exemplo, né? Você guarda naquele lugar que você designou para o dinheiro ficar. No caso do motoboy, pode ser um saquinho. E lembra sempre de higienizar as mãos logo depois de tocar no dinheiro, para você não correr o risco de levar as mãos contaminadas no seu rosto, né, nas mucosas. No caso da maquininha do cartão, você pode pedir para a pessoa, antes de digitar o código, higienizar as mãos com álcool, para ela não contaminar a sua maquininha de cartão, e ter aquela rotina de estar sempre higienizando a maquininha do cartão. É importante isso. Todas essas preocupações são importantes, especialmente neste momento em que o coronavírus está se espalhando muito rapidamente pelo interior do Brasil. O alerta é da Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz lançou na semana passada uma ferramenta chamada Monitora Covid-19, um sistema que integra dados sobre o novo coronavírus no Brasil e no mundo. E a principal tendência que se pode observar é justamente essa. O vírus está chegando às pequenas e médias cidades. A gente tem os dados aqui no telão. Dos municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes, repare só, todos os municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes já têm casos de Covid-19. À medida que as cidades vão diminuindo de tamanho, vão tendo menos população, o número de casos vai ficando menor registrados. Mas perceba só, cidades com até 10 mil habitantes já registram casos da Covid-19. Nesse mapa, a gente vê como o vírus está se espalhando pelo Brasil, mais no sul e no litoral. A ferramenta da Fiocruz... Desculpa, um pigarro grande aqui. A ferramenta da Fiocruz mostra também que o crescimento de casos no Brasil está seguindo os padrões da Itália, país que já conta mais de 25 mil mortes. Sobre esse monitoramento, eu converso agora pela internet com um dos responsáveis. Ele é o Cristóvão Barcelos, vice-diretor do Instituto de Comunicação e Informação. Desculpa, gente, mas vai ter que ter água aqui agora.
Peço desculpas. O Cristóvão Barcelos, ele é da Fiocruz e conversa com a gente exatamente sobre essa preocupação de muita gente tá levando o vírus agora para o interior do país. Cristóvão, bom dia para você. Desculpa pelo pigarro, se eu tive que interromper a leitura aí. A grande pergunta é se as cidades pequenas do interior têm estrutura para receber pacientes com Covid-19. Sim, a gente viu o primeiro ciclo de difusão da doença nas grandes cidades, principalmente nas metrópoles. Hoje ainda as metrópoles concentram 73% dos casos de Covid-19. Mas isso vem se espalhando para o interior, passando por cidades médias e agora chegando a cidades bem pequenas, que não têm a infraestrutura ainda necessária para fazer diagnóstico e para encaminhar os doentes. Isso é uma preocupação nossa muito grande e é bem provável que isso se acelere agora com afrouxamento de algumas legislações. As legislações são basicamente estaduais e algumas municipais proibiram durante algum tempo ou restringiram a circulação de transporte, principalmente transporte público, entre cidades do interior e as capitais. Mas isso pode se espalhar agora com o afrouxamento de algumas dessas medidas. Pois é, porque as regras para afrouxar o isolamento seriam quais? Poucos casos e hospitais ainda com capacidade de atendimento. A gente viu que realmente são poucos casos. Uma cidade com 10 mil habitantes está com 4,3%. É pouco. Os hospitais ainda estão funcionando. Mas afrouxar nesse momento significa levar risco para essa cidade se houver um aumento muito rápido dos casos? Sim. Algumas das restrições são com base nas casas, né? Isolamento dentro de casa. Mas também são importantes algumas medidas que impeçam a circulação do vírus entre cidades pequenas. E a gente lembra que quando a gente fala de cidades pequenas, estão aí incluídas populações rurais, áreas quilombolas, populações indígenas, e que isso levanta uma grande preocupação para a gente e exige da rede de saúde uma melhoria de um fluxo que a gente chama de regionalização e organização dos serviços, de modo que essas pessoas tenham acesso ao diagnóstico e tratamento, se for o caso de doença grave. E a preocupação é que esses casos registrados, que começam a ser registrados nas cidades pequenas, vão acabar interferindo no atendimento nas grandes cidades. Porque a ambulancioterapia sempre existiu e vai continuar existindo. Casos não tratados no interior acabam na capital, sobrecarregando o sistema da capital. Exatamente. Algumas regiões do Brasil são hiperconectadas, como a região sudeste e a região sul, e tem boas estradas ligando essas cidades pequenas às cidades maiores que têm hospitais. Mas a gente lembra a Amazônia, algumas áreas do Nordeste, que as estradas são péssimas, têm péssimas condições de transporte e que essas pessoas precisam chegar com uma certa urgência em locais que têm hospitais adequados para atender essas pessoas. Cristóvão Barcelos, da Fiocruz, muito obrigado pela sua entrevista. Desculpa se eu tossi tanto na sua apresentação, mas foi ótima a sua entrevista. Muito obrigado mesmo, bom dia para você. O alto número de internações pressiona cada dia o sistema público de saúde. Veja só, no estado do Rio, a rede possui apenas 30 leitos vagos de UTI. Na capital, na cidade do Rio de Janeiro, apenas 30 leitos vagos. Por isso, alguns pacientes do Rio e de outras cidades da região metropolitana estão indo para o interior do estado. Por exemplo, para o Hospital Regional Zilda Arnes, em Volta Redonda, a 130 quilômetros de distância. A cidade tem hoje 40 leitos de UTI disponíveis. Ontem, a Prefeitura inaugurou um hospital de campanha para os casos de média gravidade. Quer dizer, o que a gente percebe aqui, quando a capital já está estrangulada, é o caminho contrário. Em vez de tratar na capital, eles estão indo para o interior. Mas será que o interior vai ter capacidade de atender tanta gente assim? Olha, Márcia, a questão é, esses pacientes muitas vezes são muito graves. A gente pensa nesse transporte até que se chegue nesses locais, né? A gente sabe, quem está na linha de frente, que a qualidade de terapia intensiva na linha de atenção desses pacientes e a precocidade da instituição dessas medidas é crucial para o desfecho. Então a gente fica preocupado nesse transporte, fica preocupado porque os dados nessas cidades ainda estão sendo tabulados, a gente não sabe a real magnitude da epidemia nesses locais, então sobrecarregar um sistema do ponto de vista ir para o interior e lá começar a aumentar a quantidade de casos e não dar conta de atender, realmente, né, é um cenário bastante complicado para as próximas semanas. Aquele mapa da Fiocruz mostrava também
um número de casos muito grande se concentrando no litoral, seguindo principalmente para a região sul do Brasil. E agora a gente lembra, o inverno está chegando. É um motivo de preocupação? É um motivo de preocupação e a gente tem que pensar que as medidas de isolamento social, né, que você falou, que a gente tem a intenção de afrouxar, elas não podem ser colocadas como um pacote igual para todo mundo, né? Tem que ser levado em conta o número de leitos disponível em cada cidade, em cada região, esse fluxo de pessoas em cada região e quantos casos você já tem em cada região e a densidade populacional. Então, acho que cada governante vai ter que fazer essa avaliação pormenorizada, né? Por exemplo, numa cidade igual o Rio de Janeiro, onde você tem 30 leitos de UTI só disponíveis, com certeza não tem como a gente afrouxar o isolamento nesse momento. Agora, olhando o mapa do Brasil, a gente vê muito caso ali no Nordeste. Quer dizer, o vírus está muito bem no clima quente do Brasil, no clima quente do Nordeste. Mas, ainda assim, a preocupação com o inverno chegando é que se mistura às outras síndromes respiratórias. Que cause um pouco mais de confusão na hora que o médico vai atender, né? Porque aí vai ser difícil você diferenciar o que é Covid, o que é influenza. E, nesse ponto de vista, é muito importante as pessoas se conscientizarem e procurarem a vacinação da influenza. E nos hospitais de campanha tem alguma orientação? Só casos de baixa gravidade? Então, o hospital de campanha ele é uma retaguarda para poder encaminhar para os outros hospitais mais complexos os pacientes que vão piorando. A grande questão é, à medida que esses hospitais de referência para pacientes graves começam a ficar hipertrofiados de pacientes, como é que fica no hospital de campanha? Para onde eu vou encaminhar esses pacientes mais graves? Daí a importância realmente da gente tentar acelerar essa questão de leito de terapia intensiva, de ventilação mecânica, de montar um serviço. Não é rápido você montar um serviço de terapia intensiva com toda a equipe profissional que está envolvida nessa linha do cuidado. Não é só máquina? Não é só máquina. Depois de mais de um mês de isolamento em praticamente metade do planeta, o ritmo de contágio em países do hemisfério norte começa a perder força, mas os números da pandemia ainda assustam. São 184 mil mortos. E 2 levantamentos mostram que o total de vítimas da Covid-19 pode ser ainda maior. Uma imagem marcante da pandemia. No norte da Itália, caminhões carregados de caixões sendo levados para cemitérios de cidades próximas. Mas a relação entre o número de mortes e a Covid-19 é ainda mais grave do que cenas como esta sugerem. A linha pontilhada mostra qual seria a expectativa de morte segundo a média normal na região mais atingida do país, a Lombardia. A partir de março, o número foi mais que o dobro do esperado. E apenas uma parte, esta em vermelho, foi oficialmente atribuída à Covid-19. A revista The Economist fez levantamentos que mostram quadros semelhantes na Turquia, na Espanha, na Bélgica, na Holanda. A conclusão de especialistas é que milhares de mortes causadas pela pandemia não estão nas estatísticas, já que os dados oficiais não refletem o que realmente está acontecendo. A principal razão seria a falta de testes que comprovem a infecção das vítimas. Aqui em Nova York, por exemplo, mortes fora de hospitais não estavam sendo contabilizadas. Em março de 2019, o Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York registrava, em média, 25 mortes de pessoas em casa diariamente. Neste ano, o número saltou para 200. Mortes que foram classificadas como de vítimas prováveis da Covid-19. Na semana passada, o prefeito Bill de Blasio determinou que esses casos fossem incluídos na estatística da pandemia. De acordo com o prefeito, a explicação para o aumento repentino de mortes é óbvia. É a Covid-19. Segundo o jornal The New York Times, em 11 países, pelo menos 28 mil mortes que fogem da média não entraram nas estatísticas da Covid. Além dos Estados Unidos, há indícios de subnotificação em países como Holanda, França, Inglaterra e Espanha. Mas sem desastres naturais e com acidentes reduzidos por causa da quarentena, analistas afirmam que essas mortes só podem ter tido relação com a Covid-19, direta ou indiretamente. É que com hospitais sobrecarregados, muitas outras doenças deixam de ser tratadas. O medo de recorrer a hospitais em meio a uma pandemia seria outra explicação para o agravamento de quadros que normalmente não resultariam em mortes. E o número de casos de coronavírus no início da epidemia na China pode ter sido 4 vezes maior que o divulgado oficialmente pelo governo. É o que revela um estudo da Universidade de Hong Kong, publicado na revista científica The Lancet. Até o dia 20 de fevereiro, a China tinha divulgado 55 mil contaminações. Mas, de acordo com os pesquisadores de Hong Kong,
Esse número teria chegado a 232 mil se os critérios usados hoje para definir casos de Covid-19 tivessem sido aplicados desde o início da epidemia. À medida que os cientistas conheciam mais sobre a doença, casos com sintomas mais leves ou sem ligações com a epidemia de Wuhan, onde o vírus surgiu, passaram a ser contabilizados. A China vem sendo questionada sobre as estatísticas da doença. Na semana passada, o governo admitiu que o número de mortes em Wuhan tinha sido 50% maior. Estados Unidos e Austrália pediram uma investigação internacional sobre o surto que originou a pandemia. A gente não sabe se foi criminoso ou não, se eles esconderam os casos ou não, mas a verdade é que o mundo inteiro está percebendo a subnotificação. Aqui no Brasil, acho que não é diferente. De quanto seria essa subnotificação aqui? Temos uma pista disso? Olha, a subnotificação é um fenômeno global. A epidemia cresceu numa velocidade que a disponibilização de testes não acompanhou. Lembrar também que os testes têm muitos problemas e às vezes acreditar no resultado também é outro setor que a gente tem que discutir. Agora, realmente, pensando que 80% geralmente das pessoas que entram em contato fazem um quadro sem sintomas e não estão sendo testadas, daí já dá para extrapolar um número. No Brasil, nós só estamos testando nesse momento pacientes com síndrome respiratória aguda grave, que são aqueles casos de pacientes que vão para o hospital, têm desconforto respiratório. Então, pelo menos aí 5, 6, até mais vezes de casos. E também o problema dos óbitos, né? Porque a gente não consegue contabilizar, a gente não tem disponibilidade de testar essas pessoas. A gente tem até alguns casos isolados. Brasília está fazendo testagem no estádio Mané Garrincha, algumas cidades estão testando aqui e ali, casos meio aleatórios. Isso funciona? Isso é eficiente para a gente tentar descobrir o tamanho do problema e como fazer esse isolamento? Funciona. Para a gente conseguir entender quando a gente vai conseguir sair do isolamento social, a gente tem que entender quantos % da população já tiveram a infecção. O problema que a gente tem é que os testes que a gente tem disponíveis hoje para ver essa porcentagem de pessoas que já tiveram a doença são testes que eles são subótimos. Então, eles têm uma porcentagem grande de falsos negativos. Então, é muito importante fazer, é melhor do que nada, obviamente, mas a gente ainda não tem testes ideais que ajudem a gente com 100% de certeza a fazer esse cálculo. Vamos para a redação do G1, saber outros detalhes do noticiário internacional, como o mundo está enfrentando essa Covid-19. Paula, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia para todo mundo. Eu começo falando da Alemanha. A chanceler Angela Merkel discursou hoje no parlamento e ela disse que se o país suspender muito rápido as medidas de isolamento, eles correm o risco de jogar fora os bons frutos que tiveram até agora. Recentemente, o governo alemão relaxou algumas medidas de restrição e ela alertou que o vírus vai conviver com a gente por um bom tempo e o resultado até agora é frágil. E na Itália, o último grande cruzeiro que estava navegando atracou ontem no porto de Gênova. Parte dos passageiros já desembarcou e a expectativa é que pelo menos 900 pessoas deixem o navio hoje. Foram 15 semanas no mar. E na França, moradores do subúrbio de Paris fizeram uma longa fila num ponto de distribuição de comida. Infelizmente, a gente vê essa cena em vários lugares do mundo e, infelizmente, também muita gente aglomerada e sem máscara. E falando aqui do Brasil, um estudo da Unicamp mostrou que 81 mil índios estão numa situação de vulnerabilidade crítica por causa do coronavírus. Os povos indígenas não tiveram muito contato com vírus e outros patógenos que os povos não indígenas estão acostumados. O índice de mortalidade por gripe, por exemplo, é alto, então existe um alerta nessas comunidades. No início do mês, um Yanomami de 15 anos em Roraima morreu de Covid-19. E para terminar, na Islândia, um piloto que voltava da China, ele tinha ido buscar suprimentos médicos para tratar os pacientes da Covid, usou a rota para desenhar um coração no céu da Islândia. Nesses tempos aí difíceis, qualquer afeto é válido, né, Márcio? Toda a simbologia é importante. Obrigado e parabéns para esse piloto, muito sensível e muito hábil, né? Porque ele fez toda uma volta ali, né? Foi perfeito o coração. Foi perfeito. Atrasou a entrega, mas foi perfeito. Obrigado, Paula. Obrigada, tchau, tchau. A gente continua aqui no telão respondendo as suas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Doutor Álvaro, a pergunta da Francesca. Meu vizinho perdeu o olfato, o paladar e está com febre. Ele deve ir ao hospital? Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque a gente está vendo na descrição de casos o olfato e o paladar como um dos sintomas que podem estar relacionados à Covid-19. Mas a ida ao pronto-socorro tem que ser motivada por falta de ar, desconforto respiratório. Então, para procurar pronto-socorro, o principal sintoma é a falta de ar, a dificuldade respiratória. Pergunta agora da Renata. O coronavírus provoca diarreia? Qual a relação do vírus com o funcionamento intestinal?
Interessante, Renata. Então, a gente sabe, na verdade, que o vírus ele pode causar sintomas gastrointestinais, desde só uma diarreia até sintomas até mais graves, com inflamação intestinal. Pelos trabalhos, 10 até 28% das pessoas com o novo coronavírus, elas podem apresentar diarreia. Agora a pergunta da Ana. Tenho 68 anos, moro porta a porta com a minha filha, neto e genro. Estamos todos em isolamento há mais de 3 semanas, pedindo tudo online. Nenhum de nós teve ou tem sintomas. Podemos nos ver e interagir? Olha, Ana, a resposta é difícil para a sua pergunta. A questão é, tem muitos portadores assintomáticos, a gente não garante que esse deslocamento é totalmente seguro. Então, nesse momento, você tem 68 anos, é um grupo de maior risco de forma grave, é melhor que a gente evite, pelo menos, até a gente ter uma nova definição a respeito disso. É difícil responder isso, né? Pergunta da Sandra. Quando faço compras, deixo a mercadoria 3 dias numa mesa. É o tempo suficiente para o vírus morrer? Preciso fazer mais alguma coisa? Oi, Sandra. Na verdade, assim, a gente sabe que o vírus ele sobrevive nas superfícies por um tempo que pode ir até 9 dias, dependendo do tipo de material. Ele sobrevive mais tempo no plástico, por exemplo, né? Se você tiver que manipular alguma dessas compras que você fez, o ideal é você ter sempre em mente que depois da manipulação de uma superfície que pode estar contaminada com o vírus, a gente tem que higienizar as mãos com álcool gel para não correr o risco de levar as mãos contaminadas na mucosa. É que tem gente que defende que limpe item a item quando chegar do mercado. Assim, se você não vai manipular aquele item, você pode deixar ali guardadinho ali por mais de uma semana e o vírus não vai sobreviver, né? Então, você tem que avaliar caso a caso. Por isso que é bem interessante a pessoa conhecer a forma de transmissão da doença para ela fazer essa análise em casa de risco, benefício e necessidade de fazer essa limpeza. E essa preocupação é muito boa. Tocou no objeto, guardou no armário, lava a mão. Álcool gel. A gente volta em instantes com as suas perguntas no nosso combate ao coronavírus. Até já. Dez horas e 19 minutos, as máscaras viraram acessório obrigatório nesses tempos de coronavírus. Mas não basta usar, tem que usar direito. Aqui no nosso telão, a gente tem uma ilustração que mostra os principais erros e o acerto de como usar a máscara. Então, os doutores Miriam e Álvaro vão tirar para a gente essas dúvidas do que está certo e o que está errado ali. Por exemplo, começando aquela lá na ponta, abaixo do nariz. Doutora Miriam, qual o problema? A respiração do rapaz ali está boa, mas não está protegendo muita coisa. Então, a gente tem que lembrar que a gente quer, na verdade, que a máscara ela funcione como um elemento que filtre o ar que a gente está respirando, para não deixar a gente inalar vírus. E mais importante ainda, que sirva como anteparo para caso a gente esteja eliminando o vírus de forma assintomática ou sintomática, a gente não elimine esse vírus no ambiente, a gente tem que proteger as vias de inalação e de eliminação do vírus. Então, tem que estar bem protegidinho o nariz e a boca. Para a máscara segurar isso aí. Exatamente. Agora, o queixo descoberto também tem muita gente que usa para ficar mais confortável no nariz, né? Qual o problema? O problema é que ele pode tossir, pode espirrar, e aí pode vir alguma gotícula para essa região do queixo. Fácil. Ele coloca a mão no queixo, coloca a mão na boca ou no nariz. Então é complicado. Tem que cobrir as narinas, cobrir o queixo, tá bem ajustadinha. A máscara abaixada, eu acho que é aquele velho problema, né? Se a gente não pode encostar na parte da frente da máscara, botar no queixo, isso já está embaixo do queixo, já está trazendo alguma sujeira possivelmente para aquele pano. Isso, ou quando você deixa ela pendurada na orelha também, né? Então, a gente tem que lembrar que como a máscara ela funciona como elemento filtrante, a gente acredita, na verdade, que a parte da frente da máscara está potencialmente contaminada pelo vírus, que se você inalou, respirou gotícula, filtrou e o vírus ficou aderido na face externa. Então, a gente considera que é uma face potencialmente contaminada. Então, se você deixar ela pendurada aqui, você corre o risco do vírus que ficou aderido ali na face externa contaminar a sua mucosa. A máscara com espaços, que fica sobrando assim, especialmente a máscara de pano, né? Que não tem aquele aramezinho que molda assim no nosso nariz, né? Lembrar que as pessoas estão adquirindo máscaras de diversos fabricantes diferentes, e esse poder de vedação é importante. Ali está bem adequado, está na narina, está coberta, a boca, o queixo, mas tentar ajustar melhor essa máscara para o poder de vedação estar mais garantido. Essa folga na lateral não é boa. Não, é ideal. É ideal que eu consiga ajustá-la de uma forma mais que vede mais. Essa tá certa. Só na ponta do nariz. Qual o problema dessa aqui? Sendo irônico. Na verdade, assim, ela funciona como anteparo, mesmo que ela esteja só na pontinha do nariz, mas ela perde um pouquinho a capacidade filtrante dela, porque você pode ter
espaço. arzinho, que você acaba inalando aqui pelo espaço. Mas a rigor não é um erro super ruim, não. Não é tão grave assim. Não. E ali a última imagem, nariz e boca cobertos e extremidades ajustadas. Esse é o objetivo, é assim que se usa uma máscara e esse é o nosso objetivo final, mesmo sendo uma máscara de pano. Sim, o cenário é que as pessoas culturalmente adequem o uso da máscara, principalmente na questão de ajustar, colocar, lembrar, Márcio, da retirada, não encostar na região anterior, que a doutora Miriam comentou bem, que é o anteparo, que ali pode ter vírus, tirou pelo elástico, e se acontecer, se na hora de você tirar, colocar a mão na face anterior, vai a pia, higieniza as mãos, usa o álcool gel. Então, a gente vai ter que criar um hábito de usar a máscara de tecido de pano de uma forma adequada, respeitar a periodicidade de troca dessa máscara, não colocar essa máscara no bolso depois que você utilizar, não compartilhar essa máscara com ninguém de uso pessoal. Então, essas são várias etapas que a gente tem que respeitar no dia a dia. A máscara do bolso eu já levei bronca de uma médica aqui. Agora, enfim, pensando numa pergunta aleatória aqui. Para quem usa óculos, e é um problema usar máscara de óculos, como é que faz para não embaçar? Tem algum segredo de utilização do óculos e da máscara? Então, tem duas coisas importantes. A primeira, para o óculos não embaçar, o ideal é que você ajuste direitinho a máscara para você não ter ar saindo ali na região. Se você tem uma máscara que não tem aquele araminho que você consiga ajustar direito, você pode colocar o óculos um pouco mais para frente, que daí você evita, um pouco mais para frente no nariz, você evita que ele embace. Uma coisa importante, um dos riscos da gente indicar o uso de máscara por todo mundo é que as pessoas, quando elas estão de máscara, elas costumam tocar mais a face. Então, elas têm que ter aquele mantra na cabeça que se vai tocar a face para ajustar o óculos ou ajustar a máscara, tem que higienizar as mãos antes de tocar a face, para não correr o risco de inocular vírus nas mucosas. E o ajuste, claro, sempre pela lateral, pelo elástico. Ideal é que às vezes você não consegue, né? Às vezes você acaba tendo que ajustar ela aqui. Então, higieniza as mãos antes, ajusta a máscara e o óculos, depois higieniza as mãos. Tem uma pergunta que chegou aqui, da Camila. Como usar máscara em bebê? Olha, não é recomendado. A Sociedade Americana de Pediatria, até 2 anos, não é recomendado. Então, a pessoa usa máscara para proteger o bebê. Depois a gente vai discutir aí, mas não é recomendado. E outra pergunta de máscara também que chegou aqui por outras vias, não apenas pelo Pergunta Corona. Pergunta da Bruna, chegou pelo e-mail. Eu tenho um bebê de 3 meses e estou gripada. Eu tenho que usar a máscara quando for pegá-la? Quer dizer, eu acho que a gente vai passar a usar a máscara muito mais depois da pandemia, em situações como essa. Me parece que ela tem que usar a máscara, né? Tem. A gente tem que pensar que para bebezinho não é só o Covid que é um vírus que a gente se preocupa. Muito pelo contrário, né? Tem alguns vírus como influenza ou vírus sincicial respiratório que são até mais graves para bebês. Então, se você tem um quadro gripal, higieniza as mãos e coloca uma máscara antes de pegar no seu bebê ou antes de amamentar. Vários infectologistas se juntaram para divulgar o uso da máscara. O nome é Movimento Máscara para Todos. Eu converso agora via internet com o médico Antônio Bandeira, um dos desse projeto. Doutor Antônio, muito obrigado pela presença, parabéns aí pelo esforço de criar um movimento pela máscara. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor acha que o Ministério da Saúde demorou um pouco a recomendar o uso da máscara para todo mundo? Olha, bom dia, Márcio, bom dia a todos. Eu acho que é fundamental que a gente entenda o seguinte, os movimentos que nós estamos fazendo hoje no Brasil, eles estão corretos. Não é? A epidemia, se nós não tivéssemos tido isolamento social, o travamento da mobilidade urbana e a redução acentuada das atividades econômicas e profissionais, nós teríamos hoje uma epidemia de proporções impossíveis. Então, a gente precisava efetivamente ter tempo para que o sistema de saúde se preparasse para isso. Chegamos a esse ponto, só que nesse momento nós precisamos de estratégias de transição. Nós não temos como ficar parados nisso, por quê? Porque, como bem colocado por vocês todos, a epidemia ela continua ocorrendo, ela vai continuar ocorrendo, porque as pessoas estão saindo às ruas e as pessoas acabam se contaminando. Então, é o momento de, claro, reforçar a higienização das mãos sempre, mostrar, como vocês muito bem mostraram, a utilização correta das máscaras, manter um certo distanciamento das pessoas, mas nesse momento nós acreditamos que é fundamental que toda a população saia de casa com máscara e retorne para suas casas com máscara. Use máscaras o tempo todo. Todas as pessoas. Nós precisamos, nesse momento, de um movimento nacional que inclua as esferas de governo, que ajudem exatamente a produzir essas máscaras, financiar, ajudar, os empresários também, os vizinhos, as pessoas que estão do seu lado. Eu me protejo com a máscara, você se protege da máscara, nós nos protegemos enquanto estamos usando a máscara. Sem dúvida alguma, nesse momento, talvez nós não tenhamos as máscaras grandes, que são mais
assim, eficazes, vamos utilizar o que temos, mas temos que estimular, sim. Nós estamos, vamos chamar assim, numa economia de guerra e temos que produzir máscaras filtrantes para todos. Temos que entender que só esse movimento tem capacidade de impedir e reduzir e, finalmente, caminhar para a eliminação da circulação viral. Pois é, ficou muito claro na sua fala, o importante seria, então, os governos... A gente já viu alguns exemplos, algumas prefeituras distribuindo máscara na rua. Isso tinha que ser maciço agora? Eu acho que tinha que ser maciço agora, maciço. Eu acho que um país como o nosso, que produz aviões, imagina, a tecnologia de produzir aviões, não consegue produzir máscaras filtrantes que custam centavos e que são, na verdade... Tem máscaras, inclusive, filtrantes produzidas até pela construção civil, que são eficazes. Elas não são a mesma a serem utilizadas nos serviços de saúde, mas elas são altamente eficazes. Então, a gente tem hoje como produzir essas máscaras. E a gente sabe que as gotículas infectantes são as principais vias de transmissão. Se nós utilizarmos essa forma, podemos bloquear cada vez mais a transmissão. E aí, reduzir a taxa de transmissibilidade desse vírus. Muito bom. Doutor Antônio Bandeira, infectologista do movimento Todos com Máscara. Muito obrigado, doutor Antônio. Máscara para Todos é o nome do movimento, Máscara para Todos. Muito obrigado, doutor Antônio Bandeira. Aqui no combate ao coronavírus, a gente já mostrou diferentes iniciativas de hospitais, universidades e grupos da sociedade civil que se organizaram e estão dando apoio psicológico aos profissionais de saúde desde o começo da pandemia. O governo federal promete fazer isso a partir do mês de maio. Nós vamos até Brasília conversar com o nosso colega Fabiano Andrade. Bom dia, Fabiano. Bom dia para você também, Márcio. Um bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. A ideia do governo federal é oferecer esse serviço de psicoterapia entre os meses de maio e setembro. Como você bem disse, ele está focado principalmente nos profissionais que estão atuando ali na linha de frente, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, biomédicos, nutricionistas, todo mundo que atua diretamente com os pacientes contaminados com a Covid-19. A ideia é que esses profissionais façam um pré-cadastro por um número de telefone que ainda vai ser divulgado pelo Ministério da Saúde. Eles vão receber um link no WhatsApp e a consulta de psicoterapia vai ser feita por teleatendimento. É a primeira vez que o governo federal oferece um tipo de serviço assim de teleatendimento em psicoterapia. Bom, eu estou aqui no Palácio do Planalto, isso porque agora de manhã o presidente Jair Bolsonaro tem uma reunião com representantes do Conselho Federal de Medicina e a ideia é que o CFM defina a sua posição final a respeito do uso de determinados medicamentos no tratamento da Covid-19. A gente sabe que há muitos estudos divergindo sobre o uso desse ou daquele medicamento e a ideia, portanto, agora é que o CFM dê a posição final sobre esse assunto. Além de representantes do CFM e do presidente Jair Bolsonaro, também está aqui no Palácio do Planalto o ministro da Saúde, Nelson Teich. A gente continua acompanhando esse encontro. Eu volto com você, Márcio. Isso é importante, Fabiano. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você. Aqui no nosso telão, respondendo as perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. A pergunta do Túlio. Falamos tanto de máscara. Deixar a máscara de molho na água e sabão de um dia para o outro é suficiente? Como é que se limpa a máscara? Muito provavelmente é suficiente. O que a gente tem orientado, Túlio, é que você coloque água e sabão e um pouquinho de hipoclorito, que é água sanitária, que é uma solução desinfetante. Aí deixa a máscara de molho um pouco e depois pode bater na máquina normalmente, como você já faz com as suas roupas. Tem outra pergunta aqui, a do Marlin, da Marilyn. Se a pessoa for contaminada pelo coronavírus e não apresentar a forma grave da doença, ela pode ser contaminada de novo? Olha, essa pergunta é difícil, porque a gente está estudando os mecanismos imunológicos de resposta ao coronavírus. A priori, a gente acredita que uma primeira infecção monta-se uma resposta imunológica e muito provavelmente você não vai ter uma nova doença depois do contato. Mas deve-se estudar melhor essa resposta ao coronavírus, mas no momento a gente acredita e espera que a gente, da primeira infecção, tenha uma imunidade duradoura por uma suposta nova exposição ao vírus. É incrível, a gente não sabe muita coisa dessa doença ainda. Pergunta da Carolina. Minha filha nasceu com desconforto respiratório, mas estabilizou ainda na sala de parto. Hoje está com 4 meses. Ela faz parte do quadro de risco? Carolina, a gente sabe que pessoas que têm doenças pulmonares, que a gente chama de pneumopatia, elas estão no grupo de risco para ter uma forma mais grave do coronavírus, né? Se a sua filha nasceu com desconforto respiratório, mas ficou sem nenhuma sequela pulmonar, muito provavelmente ela não tem um risco aumentado. O legal era você conversar isso com o pediatra dela. Pergunta agora do José. Sou fumante moderado, 5 cigarros ao dia, com boa saúde.
Meu caso pode se agravar se eu pegar a Covid-19? Olha, José, a questão importante. O tabagismo, a quantidade de maços e a quantidade de sequela que você tem no pulmão, isso vai determinar a evolução para a forma grave. É sempre tempo bom para parar de fumar. Mas a questão é, para tabagista de longa data, com lesão estrutural no pulmão, tem um risco maior de evolução para a forma grave. A pergunta do Heraldo, por que quem está infectado sente dores no corpo? Interessante, Heraldo. Quando a gente estuda, na verdade, a forma como os sintomas aparecem na pessoa que tem não só o coronavírus, como outras infecções respiratórias, como gripe, essa dor no corpo que os médicos chamam de mialgia, normalmente ela é ocasionada por algumas substâncias que o nosso organismo ele produz em resposta ao vírus para tentar combater o vírus. Então, é como se o nosso organismo montasse uma guerra ali contra o vírus e essa guerra que o organismo faz, ela libera umas substâncias que dão a dor no corpo. Tem gente que sente febre, diarreia, dor no corpo, são muitos sintomas diferentes, o que torna mais difícil ainda para nós leigos e até para vocês médicos lidarem com essa doença, né? E confunde muito com outras infecções também, né? Dor no corpo, a gente lembra logo de dengue. E aí é a confusão. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o nosso combate. Até já. Vamos lá já, né? 10 horas e 38 minutos. Hoje é dia de São Jorge, feriado no Rio de Janeiro. Por causa da pandemia, as missas são virtuais. Desde a madrugada, fiéis vão à porta da igreja no bairro de Quintino, subúrbio da cidade, para fazer suas orações. Alguns de máscara. Barreiras foram montadas para evitar aglomerações. O apelo dos padres é para as pessoas ficarem em casa, rezando em casa. Quem também fez o mesmo apelo foi um devoto muito conhecido do Santo Guerreiro. Hoje é dia de São Jorge, mas hoje a festa vai ter que ser fechadinho dentro de casa, né, por causa da saúde, todo mundo se cuidando e esperando a melhora para a gente fazer um festão para todos os santos do Rio de Janeiro, do Brasil, tá? Então, bom dia de São Jorge para todos e muita saúde, que esse vírus vai embora logo, chega! Saúde, Zeca Pagodinho, saúde. Pacientes infectados pela Covid-19 superaram a doença e agora ajudam numa outra batalha, conscientizar as pessoas. Como a Patrícia, do Rio de Janeiro, que é técnica de enfermagem e ficou 7 dias internada, entubada, em estado grave. Desde a última sexta-feira, estou em casa, né, me recuperando. Digo para todo mundo, é uma doença muito perigosa, muito ruim, que nós precisamos nos preservar e nos precaver, né? O isolamento social é importante, sim. E o pior momento foi quando eu vi a equipe médica chegando e para conversar, para explicar para mim o que estava acontecendo, que eu precisaria ser entubada. Graças a Deus e graças à equipe, né, multidisciplinar, porque ninguém foi sozinho, foi uma equipe. Graças a essa equipe eu estou aqui. A gente fica feliz pela Patrícia e pelas 25.300 pessoas que já se recuperaram da Covid-19. 25.318 recuperados, 55,3% do total de casos. O número foi divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. Informação séria é uma das armas para ajudar no combate ao coronavírus. Vamos ao Fato ou Fake de hoje, feito pelo G1 para ajudar a combater a disseminação das notícias falsas, das mentiras que circulam tanto nas redes sociais. Quem conta com a gente sempre é a Clara Velasco, as mentiras que circulam tanto pela rede e muitas vezes nos enganam, né, Clara? Bom dia para você. Pois é, Márcio, bom dia para você, bom dia para todos. Márcio, a gente sabe que as pessoas estão bastante preocupadas com a questão econômica, né? Então está todo mundo sempre de olho no que sai na imprensa ou nas redes sociais sobre o auxílio emergencial do governo. O problema é que, junto com essas notícias, informações verdadeiras, tem muita mensagem falsa circulando sobre esse assunto. Tem um vídeo mesmo que está deixando muita gente com medo. Ele foi gravado em uma lotérica e mostra um homem sendo atendido por uma mulher no caixa.
Ele vai embora sem sacar o dinheiro, essa mulher pega esse dinheiro e coloca na própria carteira. E aí tem uma mensagem que fala que esse vídeo é recente, agora da pandemia do coronavírus, e que essa mulher está roubando R$600 de auxílio emergencial desse homem. Mas, gente, não compartilha porque isso não é verdade. Esse vídeo ele é antigo, ele é de 2018, mas ele sempre volta a circular na internet de tempos em tempos. Tem mensagem falando que é um golpe do PIS/PASEP, que ele foi feito no Paraná, em Alagoas. Enfim, várias versões da mensagem falsa com o mesmo vídeo. Tem também outra história que eu vou contar aqui para vocês, que fala que o coronavírus não resiste ao ar quente dos secadores de cabelo e das saunas. E por isso, tem um vídeo, inclusive, que uma pessoa ensina técnicas de como aquecer as cavidades nasais para matar o vírus. Mas isso não é verdade. Os especialistas falam que se o vírus já infectou a pessoa, ela pode tomar banho quente, bebida quente, respirar ar quente, que nada vai conseguir acabar com a doença. Os especialistas também falam que essa técnica de inspirar ar quente pode até piorar a saúde das pessoas doentes e até causar queimaduras. Ou seja, tem que ter muito cuidado com essas mensagens falsas, né, Márcio? E pior que quando a gente bota para frente aí, dá ideia para as pessoas fazerem esse tipo de coisa. Clara, muito obrigado. A gente continua aqui no telão, respondendo as suas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. Pergunta do Fernando. Minha esposa perdeu o paladar, o olfato e ficou com tosse seca. Pode ser coronavírus? Fernando, esses sintomas de perda de olfato, a literatura tem descrito associado ao coronavírus, mas tem outras doenças que podem cursar com isso também. Então não é porque tem esses sintomas que necessariamente é infecção pelo coronavírus. E lembrar, a ida ao pronto-socorro não deve ser motivada por esses sintomas, tem que ter sintoma de falta de ar. Pergunta da Luna. Estou com tosse esporádica, seca e sem febre. Devo me distanciar dos familiares ou devo evitar alarmismo precoce? Olha, Luna, se você tem algum sintoma respiratório, o ideal é que você se afaste mesmo de pessoas do grupo de risco, né? Porque a gente tem que lembrar que algumas pessoas têm infecção pelo novo coronavírus com sintomas bem leves, né? Mas procurar o serviço de saúde só mesmo se você tiver uma falta de ar ou uma tosse persistente. O caso de uma tosse de vez em quando, no começo do programa, assim, um apresentador que acometeu? Não, se comer um biscoitinho, engasgou, não precisa procurar o médico e nem se afastar. Muito bom, doutora, obrigado. Pergunta da Mara. Qual é o protocolo de atendimento para crianças? No caso de internação, elas têm direito a acompanhante? A gente está vendo crianças ter forma mais grave. No começo a gente achava que criança não tinha forma grave da doença, então criança pode ter uma magnitude menor do que adulto. Então realmente a questão do acompanhante vai ter que restringir um pouco a entrada, minimizar. Então realmente esse momento é meio complicado, mas vai ter que minimizar o contato mesmo. Pergunta da Cris. Minha mãe tem 80 anos e nesse período está ficando na minha casa e na casa da minha irmã. Esse vai e vem é prejudicial para ela? Onde moro tem 2 casos confirmados. Cris, muito legal essa pergunta sua, porque tem muita gente passando pela mesma situação, né? O que a gente tem que garantir para proteger sua mãe de 80 anos? Que as pessoas que vão estar em casa com elas estão respeitando o isolamento social para não exporem a sua mãe. E nessa ida dela de uma casa a outra, o ideal é que você coloque a máscara na sua mãe. E se for colocar ela no carro ou num transporte, que tome o cuidado dela não tocar o rosto, depois de tocar algumas superfícies que podem estar contaminadas, e saiu do transporte, seja ele público ou seja um carro, que ela higienize as mãos. Tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. Doutora Miriam, doutor Álvaro, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa hoje. Foi um prazer. Respondemos muitas perguntas. A gente fica por aqui. Você pode rever o nosso combate lá no Globoplay. Agora você assiste ao Encontro com Fátima Bernardes. A gente se encontra de novo amanhã, 9h50. Cuide-se e até lá.